Eu não olho no espelho porque eu não acho legal. Tô preso numa pessoa que eu nunca gostaria de ser. Às vezes o corpo tá tão dolorido que você necessita de uma ajuda ou você não acaba o banho. É humilhante. Quando eu levanto da cama, o pensamento todo dia é o que eu vou comer. Eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer. E meu corpo tá parando. Nesse período, como você tem uma obesidade grave, tem um risco maior de cirurgia, a gente pegou uma meta ousada para você. Isso aqui tá errado, não é possível. Você não imagina o risco que você corre com esse grau de obesidade. Eu vou nascer de novo, com fé em Deus. A obesidade tirou de mim a vontade de ser livre. Eu acho que a obesidade tira de mim principalmente a alegria de viver. Não pensar em morrer é impossível. Acordar não é fácil. Levantar, você tá com o corpo completamente relaxado. Quando vem mais de 200 quilos sobre o corpo, as articulações vão reclamar naturalmente. Tornozelos, joelho, a bacia, a lombar. O obeso muitas vezes acostuma a viver com aquele incômodo, toda aquela dor. Já tentei de tudo, dietas mirabolantes e nada daquilo dava certo. Vai frustrando e vai frustrando, mas junto com a frustração vem muitos problemas de saúde. Hoje eu tenho a hipertensão, a apneia do sono, o problema com gordura no fígado. É complicado a gente conseguir colocar as roupas menores. Se for uma bermuda mais curta, com um pano mais mole, a roupa de baixo, então é um pouco mais difícil de se colocar. Pelo fato de você não alcançar os pés, por exemplo. Hoje eu estou pesando 211 quilos e 700 gramas. O meu maior peso foi 268 quilos. Na infância, fui uma criança assim, ativa, saudável. Então a relação com a comida, assim, acredito que até antes dos 10, 11 anos, era mais o controle dos pais. E depois, quando começa a adolescência, 11, 12, 13, 14 anos, às vezes exagerava um pouquinho aqui, às vezes exagerava um pouquinho ali, mas como todo adolescente era muito ativo, então assim, esses pequenos exageros eu acabava não gerando um problema para mim. A obesidade começou a ocorrer mesmo depois dos 17, 18 anos. Tinha, na época de adolescência, um restaurante rodízio de pizza. Mais de 20 anos atrás era novidade. E a gente ia sempre lá com os amigos. Quem comer menos, paga contra dos outros. E eu sempre dizia, eu nunca paguei para ninguém. E os outros ainda pagando para mim. Eu me recordo que naquele dia eu comi 46 pedaços de pizza. Como eu era idiota, como eu era imaturo, como eu não percebia o mal que eu fazia para mim. Eu nunca me preocupei com a balança. Os outros falavam para mim assim, você tá com quantos quilos agora? Eu, 80. Mas eu nem sabia. Para mim era mais fácil eu mentir
do que encarar a realidade. Café? Você não comeu torrada hoje? Eu já comi. Já? Agora só depois da caminhada. Tá bom. Quando eu conheci a Esther, eu tinha 22 anos de idade. Eu tinha por volta de 135, 136 quilos. A gente se conheceu 2 dias depois do meu aniversário, no dia 22 de agosto de 2004. O que me chamou mais a atenção, a Esther enxergou o que tinha dentro, a essência, e não o externo. Quando eu conheci o Elton, ele tinha uma barriguinha, mas não era tudo aquilo. A gente vai pra shopping, aí vai comer um lanche, aí um pedaço de bolo. Aí a gente acaba esquecendo desse lado da saúde. Então a gente comia bastante coisas calóricas. Conforme o tempo foi passando, que aí ele foi engordando um pouco mais. Fui para 157 quilos quando eu me casei com ela, em dezembro de 2008. Nós temos 2 filhos. Maria Eduarda, que tem 12 anos, e o Samuel, que tem 9 anos. Quando a Duda andou, quando a Duda correu, eu sempre fui muito ativo. Embora o meu tamanho já fosse exacerbado, eu já fosse gordo, eu tinha mobilidade, eu conseguia fazer as coisas. Quando meu filho nasceu, senti alguns desconfortos decorrentes do peso. Um ano depois que ele nasceu, eu descobri um câncer ósseo. Fiz tratamento por 19 meses, quimioterapia, radioterapia. Fui perdendo a mobilidade, o que favoreceu bastante o ganho de peso. Eu sou professor de matemática e física. Eu ainda trabalhei 6 meses fazendo tratamento. E depois eu me afastei. No ano seguinte, eu já não lecionei mais. Tive um pouco de dificuldade, né? Porque eu tinha que dar atenção pro Samuel, que era pequeno, e pro Elton também. Depois que o câncer se foi, tentei voltar a trabalhar. Tentei algumas vagas em escolas particulares. Eles diziam que a obesidade faria com que eu me ausentasse mais da sala de aula, que isso é um problema. Decidi não procurar mais e hoje eu estou mais de 6 anos, quase 7 anos, sem conseguir trabalhar. É frustrante. Traz meio tênis pra mim, Fia. Já vou. Hoje eu não consigo colocar uma meia. Depende de que alguém faça isso. Nunca imaginei passar por uma situação assim. Uma dificuldade muito grande. Cadê o tênis? Você ter que precisar de outra pessoa é complicado. Foi difícil no começo, porque a gente não sabe o que fazer, o que não fazer. A gente foi se adaptando às situações. Acho que a pessoa que ama se doa. Eu comecei a enxergar a realidade que eu vivia. Se obedia, mata. Tá cansado já? Hoje, para perder peso, caminho dentro de casa. Eu posso dizer que a balança é um divisor de águas na minha vida. Eu cheguei para passar no endocrinologista. Quando subiu na balança, a balança deu erro. Ele falou assim, olha, você tá com mais de 200 quilos. Foi um choque de realidade gigantesco. O sentimento que eu tive foi de repulsa. Ele não tava bem. Tava mais parado, não saía mais. Eu falava pra ele, não fica assim, não, por favor, pelo amor de Deus, essa área emocional, eu não tenho força pra cuidar disso, eu não sei como lidar com isso. Eu fui começando a ver que a obesidade ali, ela estava me trazendo prejuízo. Não pensar em morrer
ou na possibilidade de morrer, é impossível. Foi quando conheci o Dr. Otávio. Talvez eu poderia ter uma chance, lutar. Eu iniciei a dieta, mas em sinal de apoio. Minha esposa começou a seguir a dieta juntamente para ajudar. A gente não pode pisar na bola, né? Então, a gente não pode perder, né? Foi uma oportunidade, né, que ele teve, então a gente tem que valorizar. Hoje, na consulta com o doutor, a gente vai saber qual foi o progresso que tivemos até aqui. É difícil explicar o que passa na cabeça nesse momento. Eu passei 7, 10 dias pensando o que o doutor vai falar. Será que o que ele vai falar vai ser bom para mim agora, na expectativa que eu tô esperando? Vamos pesar? A meta que o médico me passou era 200 ou abaixo dele. A minha meta é chegar nos 190 quilos. Tenho certeza que eu tenho potencial para alcançar essa meta. 206,8. Agora podem sentar e aguardar o doutor falar com vocês. Oi, Welton, Esther, tudo bom? Bem, Como é que vocês estão? Eu sou cirurgião bariátrico e eu faço isso há 25 anos. Como é que você tá? Os últimos dias foi bem ansioso. Ansioso, né? Imagino. Então começamos aí em 2019, você veio pra cá, tava com 268 seu peso máximo. O outro chegou com uma pressão alta, bastante elevada, diabetes, uma apneia, ele tinha uma falta de ar assim nas pequenas caminhadas. Uma autoestima muito prejudicada, então ele chegou numa situação de fragilidade, tanto de saúde como emocional muito grande. Como você tem uma obesidade grave, né? Então tem um risco maior de cirurgia, a gente pegou uma meta ousada para você. A gente tinha a ideia de te operar aí com qualquer número menos de 200 quilos para ficar uma cirurgia segura, né? Você chegou hoje com 206,8, né? Eu acho que o peso que você atingiu é um peso seguro, é um peso que demonstra o seu comprometimento com todo o processo, né? Então eu acho que você está pronto para operar. Isso é bom, né? Estou muito emocionada, muito feliz. Isso é uma vitória para nós. A gente já tem aí um pré-agendamento para você daqui um mês, mais ou menos. Cada dia uma vitória. A vitória de emagrecer, depois a vitória de chegar na meta, passou lá atrás pelo câncer, venceu o câncer. Sei o esforço que você tem de vir aqui, sei que a tua obesidade, ela boicota a tua vida. E você vai ter agora uma nova chance. Ok. Tô aliviada, parece que arrancou aquela agonia. A gente se vê daqui a um mês. Obrigado, doutor. Se comporte nesse mês aí, não vai engordar. Valeu, obrigado. Obrigada, doutor. Até mais. Até mais. Tá tudo certo. Graças a Deus, uma vitória. Eu vou para casa com um sentimento dever cumprido. Eu sou um vencedor. E se eu conseguir chegar até aqui, eu vou conseguir todo o restante para poder alcançar o objetivo final, que é ter uma saúde de verdade, o que hoje eu não tenho. Pega pro pai a comida dele lá na geladeira, filha. O médico optou por 7 dias antes da cirurgia iniciar a dieta líquida. Vai por quantos? 300, amor? 300. Passou. 330. Esquenta pra mim.
Mas os primeiros dias eu queria morrer, porque a fome aperta, nada satisfaz. Hoje ainda sofro um pouco, mas muito menos do que nos primeiros dias. Tá bom, depois põe o resto. Tá bom. Ah, esqueceu, né? Colocou um prato a mais. Eu aprendi que a cirurgia bariátrica, ela não é um atalho. É um caminho extremamente difícil. E aí? Com fome. Com fome, né? Imagino. E você toma aquele caldo coado, não sacia tanto assim. O sofrimento é grande. É a maior luta da minha vida. E, consequentemente, uma das maiores conquistas.